quero saber a questão do transporte coletivo. Você entrou com uma petição pertinente, qual seja da limpeza dos ônibus. Se você não tem um ônibus limpo, você só vai transmitir coisa ruim, né? Exatamente, Morandini. O Larga Brasa, uma vez mais, traz essa informação para Ribeirão Preto e toda a nossa região metropolitana em primeira mão. O Tribunal de Justiça acaba de julgar favorável à nossa lei, que manda desinsetizar, desinfetar os ônibus de Ribeirão Preto. Essa decisão saiu porque a prefeitura recorreu à nossa lei. Inicialmente, o prefeito vetou a nossa lei, a Câmara derrubou o veto, o prefeito entrou na Justiça para não cumprir a lei. O que é Justiça? O que o Tribunal de Justiça acaba de decidir? Portanto, é lei, Pró-Urbano e Prefeitura de Ribeirão Preto, Transerp, são obrigados a cumprir. Os ônibus têm que ser desinfetados, desinsetizados, eles precisam estar em plena condição de limpeza. Eu esperava, Morandini, que eu não precisasse mandar a prefeitura fazer isso através de lei. Precisei mandar, a prefeitura se negou a fazer. Poderia ter tomado a iniciativa de conta própria, mas agora é a justiça que manda fazer. Os ônibus têm que ser desinsetizados e desinfetados, Morandini. E diga uma coisa, Papa, você tem outras leis que são destinadas à questão dos ônibus, né? Você tem feito aí uma visão bem efetiva de fiscalização em cima do transporte coletivo urbano. Como é que estão essas outras ações? Então, essa aqui você já tinha antecipado no programa, no último programa que eu participei. Felizmente a justiça decidiu na sexta-feira, mas decidiu. Você vê que a nossa luta ela não para, são várias ações, uma decisão já está tomada. O prefeito, a Transerp e o Pró-Urbano têm que cumprir a lei de desinsetizar e desinfectar os ônibus de Ribeirão Preto. Um julgamento que está para sair no mérito diz respeito ao tamanho a quantidade de ônibus nas ruas. Nós estamos pleiteando 100% dos ônibus. Por quê? O argumento da prefeitura de que reduzindo a quantidade de ônibus desestimula as pessoas a irem para a rua e desestimula a aglomeração, esse argumento é uma falácia. É raro, ninguém toma ônibus para passear, Morandini. A pessoa toma ônibus porque precisa do transporte coletivo. Se você reduz a quantidade de ônibus, é evidente que vai ter aglomeração. Por isso que nós recebemos uma chuva de reclamações e denúncias quando a prefeitura retirou os ônibus de circulação. Está vigindo o decreto do prefeito, que dá à Transerp o poder de administrar essa quantidade de ônibus. Está vigindo isso, mas a nossa luta é para que seja 100% da frota. E mais, já requeremos os extratos da bilhetagem. O que são os extratos da bilhetagem? Sempre que passamos o cartão na roleta, essa informação ela vai através de uma antena, transmitido por uma antena para uma base de dados que está lá na Transerp. Muito bem. Essa base de dados é a bilhetagem. Então nós vamos pedir isso para a Transerp para saber se a Transerp está permitindo aglomeração ou não. Os usuários nos dizem que sim. Tem nos enviado fotos e vídeos dizendo que ainda em alguns horários de pico há aglomeração. A gente não pode bobear, Morandini, nós temos que ficar em cima. Outra coisa, é a questão das passagens. Preço da passagem aumentaram e não foi autorizado, e ficamos nisso. Então, a questão da passagem, ela já está, a de 2018, perdão, ela já está definida. Perdão, a que está definida é de 2019. Por quê? A de 2018, o Tribunal de Justiça considerou ilegal e abusiva. Ação nossa, Morandini. Tem gente que acha ruim aí na cidade. Tem político aí que acha ruim quando eu falo que eu mandei baixar o preço da tarifa. E mandei mesmo. E isso ninguém tira, essa vitória. Porém, o que eu disse no Tribunal de Justiça foi o seguinte: ora, se o próprio tribunal está considerando o aumento de 2018 ilegal e abusivo,
É evidente que o de 2019 está condenado. Foi quando o Tribunal de Justiça determinou a redução da tarifa de 2019 de 4,40 para 4,20. Agora, no mérito, a decisão do preço da passagem de 2018 ainda não foi tomada. A nossa luta no tribunal continua também. Nós queremos rediscutir aquele aumento ilegal e abusivo de 2018. Bom, e outra coisa, nós tínhamos também a questão da publicidade nos pontos de ônibus e nos próprios ônibus. Não foi resolvida a questão? Ainda não, Morandini, ainda não. Uma crueldade da nossa Secretaria de Administração, da Transerp, em não fazer uma licitação que venha a prover os pontos de ônibus com banco, cobertura e iluminação. A propaganda paga o custo e sobra dinheiro para baixar o preço da tarifa, Morandini. É uma crueldade inaceitável. É inacreditável que nós estejamos assim. Agora vamos aprovar a lei de mobilidade urbana. Lá tem o fundo de mobilidade urbana que pode receber essa dinheirama que eu estimo em 12 milhões por ano. Então imagina você, o usuário, poder trafegar, usar pontos de ônibus, repito, com banco, cobertura e iluminação. Gente, a internet hoje facilita muito. É só dar uma pesquisa, pontos de ônibus em São Paulo, Maringá, Curitiba, Londrina, Bogotá, Medellín. Uma propaganda financiando banco, cobertura e iluminação. E eu defendo, Morandini. Ele tem que ser um acrílico, numa placa de 50 milímetros. Por que o acrílico? Porque protege do vento, da chuva e não vira esconderijo de bandido. Foi inventado por um arquiteto urbanista que criou isso, esse sistema muito eficiente que protege realmente o usuário. Porque não adianta fazer uma coisa que vira esconderijo de bandido, que aí não adianta nada. Então, assim, é inaceitável, é inacreditável que essa crueldade continue. Eu repito, nós não estamos aqui inventando a roda, essa solução já foi encontrada por grandes metrópoles. Morandini, para você ter uma ideia, em São Paulo, isso se transformou numa fonte de arrecadação tão boa que lá a prefeitura pega o excedente, porque como eu disse, a propaganda paga o ponto de ônibus com banco, cobertura e iluminação, e tem excedente. Lá a prefeitura está jogando o excedente no caixa da prefeitura. Aqui eu defendo que não. Que esse dinheiro vá para o fundo de mobilidade. Eu estimo que possamos reduzir o preço da tarifa em Ribeirão Preto em no mínimo 10%, Morandini. É só querer fazer. E não poderia isso estar aliado à transformação da Transerp em Secretaria de Transporte e Trânsito? Sem dúvida, Morandini. Seja uma secretaria, seja uma autarquia, como é o caso do DAERP, só não pode continuar como está. Existe uma discussão judicial, que a gente fala dessa discussão judicial, que já foi vencida em todas as instâncias, e o voto para o ministro Fux no Supremo Tribunal Federal, ele está concluso. O que significa está concluso o processo? É que todos os elementos, todas as provas, todos os inquéritos, todos os procedimentos já estão terminados e o processo está concluso na mão do relator, ministro Fux, para fazer o voto decisivo. Aí vai ser aquele rombo em Ribeirão Preto, em que pese o ministro poder modular. O que seria modular? É daqui para frente. Mas como você fala daqui para frente, quem foi lesado para trás? Como é que fica essa receita? Então precisa sim, a Transerp só não pode continuar como está, porque todos estão sofrendo. Os munícipes porque não tem atendimento. Os funcionários, e temos muito bons funcionários na Transerp, Morandini. O que eu estou analisando depois que eu denunciei ao tribunal, ao Ministério do Trabalho, a falta de pagamento dos meses passados, eu quero saber os comissionados. Eu pedi, chegou a relação de todos, nós queremos fazer um estudo se todos estão dentro da legalidade, se tem formação profissional para ocupar o cargo que está ocupando. O que não pode é o servidor de carreira da Transerp, e menos o comissionado, que é qualificado para aquela função, sofrer esse prejuízo que está sofrendo de não ter o salário pago em dia. Olha, eu quero pedir desculpa ao telespectador, que a imagem travou com essa questão de
wireless, esse negócio tudo aí, o áudio não, o vídeo travou. Mas o áudio está normal. Nós continuamos com a entrevista. Só peço desculpas de não estar com a imagem viva, está estratificada. Tá certo, Papa? É bom para lembrar os tempos de rádio, Morandini. Larga Brasa, 79. E aí TV também, e agora 91.3. Ou 93.1. Exato. Ô, Papa, eu quero saber o seguinte. Dentro dessa situação de prefeitura em relação ao transporte coletivo, vai ter novidade em breve? Não teria que haver uma licitação? Morandini, o consórcio pró-urbano já deu razões de sobra para a prefeitura intervir e determinar uma nova licitação. É o que eu pleiteio. Já que o consórcio insiste em não cumprir o contrato, já que o consórcio insiste em não manter os terminais limpos, os terminais, você viu, outro dia, na semana passada, uma usuária mandou um filme que não tinha sabonete e água no terminal Evangelina, aqui no centro. Então você imagina o que é isso. A ACI e a Tati fazendo uma campanha agora, a campanha muito bem escrita, eu quero dar os parabéns a essa campanha. A pandemia não acabou e as pessoas têm que passar a ter orgulho de fazer parte da solução e não a vergonha de fazer parte do problema. A vergonha é quem está saindo na rua sem máscara, fazendo aglomeração em festa clandestina e colocando o emprego das pessoas em risco. Esses são a vergonha. Agora, a Tati e a ACI fazem uma campanha maravilhosa como essa e no terminal não tem água e sabão para a pessoa lavar a mão, Morandinho. E o pró-urbano insiste em dar calote. Álcool, né? Muito menos álcool, né? E a pró-urbano continua insistindo no calote na taxa de gerenciamento. Então, forma-se o círculo vicioso. O pró-urbano não paga os 2% da taxa de gerenciamento, que é para manter os fiscais trabalhando, que é para honrar o salário dos motoristas, de todos os agentes de trânsito, de todos os funcionários da Transerp. Não cumpre. Agora com um problema. Alguns terminais de bairro fechado, o motorista passou a manusear dinheiro. Como diz no futebol, Morandinho, o motorista do pró-urbano é aquele que bate escanteio, corre para cabecear e vai na arquibancada comemorar. Ele está dirigindo, prestando atenção no trânsito, no usuário, recebendo em dinheiro, porque os terminais não estão mais aceitando, dando carga nos cartões. Tá bom, então não, só para dizer o seguinte, razão há para a prefeitura intervir e determinar uma nova licitação. Razão há.